E aí pessoal, James aqui, voltando novamente depois de um mês sem postar vídeos. Sim, ultimamente eu não tô conseguindo manter uma frequência muito boa de vídeos, por causa que eu ando meio ocupado, porque eu tenho trabalhado e também tenho os meus outros projetos e tal. Então se vocês querem que eu poste mais vídeos nesse canal, por favor, se inscrevam no canal, podem me ajudar financeiramente. E hoje nós vamos continuar o iceberg de uma das maiores HQs de todos os tempos, Watchmen. Então, pedindo novamente para se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e comente no vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta. Bob Dylan é um cantor cujo suas músicas têm uma grande e estranha conexão com Watchmen, aonde que a música Desolation Row de Bob Dylan foi uma inspiração para Watchmen, segundo o ilustrador Dave Gibbons, que é uma coisa que pode ser vista dentro do volume americano da última reimpressão de Watchmen. E você vê isso principalmente quando o nome do primeiro capítulo da HQ é A Meia-Noite Todos os Agentes, ou como é no original, At Midnight All the Agents, espero ter falado certo, que é uma parte da letra de Desolation Row. E ainda no final do capítulo temos uma parte da letra da Desolation Row. E também no capítulo 10, que é nomeado de Dois Cavaleiros que se Aproximavam, que também é uma referência a uma música do Bob Dylan, que além de que no final do capítulo também temos um trecho da música Watchtower. Bom, uma coisa que fica em aberto em Watchmen é a respeito da sexualidade do Adrian Veidt ou Ozymandias, onde fica aberto que ele é gay, entre aspas, devido a esse diálogo do Rorschach. Encontrar Veidt me deixou com um gosto ruim na boca. Ele é mimado e decadente, traiu até mesmo as suas hipocrisias liberais. Talvez homossexual, preciso me lembrar de investigar mais. E também por causa da sua obsessão bizarra pelo Alexandre Grande. E ainda o próprio filme do Zack Snyder meio que confirma isso com o começo do filme, onde que é mostrado atrás dele vários ícones LGBTs da década de 70, como a banda gay Village People, o canto andrógeno e bissexual David Bowie. Mas a grande maioria dos fãs, assim como eu, interpretam ele como sendo assexuado, pois nunca é mostrado na HQ original ele tendo uma atração por absolutamente ninguém, pois é deixado bem claro que um dos traços da sua personalidade é o seu ego absurdo, que chega ao ponto dele não achar que alguém é digno para ele, assim como é mostrado na série do Watchmen. Bom, antes de falarmos sobre isso, devemos saber o que diabos é roleplay. Roleplay é uma simulação ou encenação de um evento real que remete a uma situação cotidiana, geralmente repetitiva, e que necessite de aperfeiçoamento e atualização constante. É muito usada em treinamento de equipe de vendas e outras funções de atendimento ao público, mas também pode serem usadas como jogos divertidos, como por exemplo, muitos RPGs, por exemplo. Watchmen teve dois roleplays, o primeiro sendo lançado em 1976, chamado Who Watches the Watchmen, onde você joga um herói mascarado que foi convocado pelo Capitão Metrópole para se juntar aos combatentes do crime, junto com os outros personagens da HQ, para salvar antigos super-heróis aposentados que foram sequestrados. E o segundo é o Watchmen Companion, que é um compilado de roleplays de Watchmen. Na moral, eu preciso que alguém lance aqui no Brasil esse negócio, porque, nossa, eu quero muito isso na minha coleção. Então, Panini ou qualquer outra editora, lancem. Ou eu vou ter que comprar a versão original e ler com o Google Tradutor e vai ser um porre. Bom, dentro da edição definitiva de Watchmen,
nós podemos ver os primeiros visuais que o Dave Gibbons fez para os personagens. E com certeza o do Rorschach é de longe o mais cursed que tem, onde o corpo inteiro dele tem as marcas do Rorschach e tal. E ainda bem que esse visual foi rejeitado. Watchmen The Annotated Edition é uma edição de Watchmen onde mostra o roteiro escrito pelo Alan Moore. E é só isso mesmo. E ela até que é interessante, pois graças a isso você começa a perceber coisas que você nunca perceberia normalmente lendo, como o cara brigando com o Rorschach lá no início. Posso que você não notou essa. O Justiça Encapuzado, segundo a própria HQ, foi o primeiro vigilante mascarado a existir dentro do universo de Watchmen. E dentro da série é revelada a verdadeira identidade desse herói, que era Will Reeves, um homem negro que foi sobrevivente no massacre de Tulsa. Bom, um fato que muitos fãs hardcores de Watchmen sabem, e por mim eu teria deixado acima do iceberg, mas whatever, é que os primeiros planos do Alan Moore para Watchmen eram usar os heróis da editora Charlton Comics, recém-comprada pela DC. Mas a DC sugeriu para o Alan Moore criar os seus próprios personagens. E ele criou seus personagens onde que todos eles são baseados nos heróis da Charlton, onde o Questão virou o Rorschach, o Besouro Azul se tornou o Coruja. Bom, não esse Besouro Azul, esse Besouro Azul. O Thunderbolt virou o Ozymandias, a Lady Knight virou a Espectral, o Capitão Átomo virou o Dr. Manhattan e o Pacificador virou o Comediante. E, na moral, imagina se a DC tivesse deixado o Alan Moore usar os personagens da Charlton. Até que seria interessante, e hoje em dia provavelmente a maioria desses personagens, que hoje em dia são meio obscuros, teriam muito mais popularidade do que eles têm hoje. Watchmen Noir é só mais uma republicação de Watchmen, mas só que, como o próprio nome diz, Noir, que significa que é em preto e branco, ou seja, sem a coloração. Eu tô enrolando demais, pelo amor de Deus. É uma coisa que não tem nada demais. Eu só tô enrolando para vocês poderem ver um pouco mais dessa edição. Mas whatever, isso não tem nada demais. Então vamos pro próximo tópico que é mais interessante. Bom, isso se deve a uma paródia feita no programa Saturday Morning Show, onde que imagina como seria um desenho infantil dos anos 90 de Watchmen, e existe um boato que diz que o Alan Moore falou que essa é a única adaptação boa de Watchmen. Mas isso é só um boato e não tem nada provando ele. Mas Dave Gibbons, o desenhista da HQ, falou muito bem dessa animação, dizendo: o problema é que, obviamente, eles estão se divertindo com isso, mas do jeito que foi feito, você sabe que a pessoa realmente se importava com o que estava fazendo e realmente conhecia o Watchmen em detalhes. Watching the Watchmen, ou Os Bastidores de Watchmen, é um livro de artes e informações dos bastidores da HQ, que foi escrito pelo próprio Dave Gibbons e que já foi lançado aqui no Brasil pela editora Aleph. E eu pretendo comprar ela algum dia e tal, mas vamos para o próximo tópico. Bom, basicamente existiu uma linha de bonecos europeus, estilo Lego, lá na Europa, que são baseados no filme do Watchmen para poder promover o filme. E é só isso, não tem nada demais, então vamos para a próxima capa. Bom, isso se deve a uma paródia de Watchmen dentro do universo de Simpsons, que existe dentro do episódio onde que o Alan Moore aparece. E então o Milhouse pede para o Alan Moore autografar o seu DVD de Watchmen Babies, e como você pode esperar do Alan Moore, ele fica furioso, assim como na vida real. Confiram aí o episódio, eu só espero que a Fox não arranque minha cabeça. Olha quantos criadores alternativos de quadrinhos! Alan Moore, Art Spiegelman, Dan Bloss. Eu me identifiquei muito com as meninas do Mundo Fantasma. Elas me fizeram sentir que não estava tão sozinha. Sim, como quiser. Menininha, você conhece alguém que trabalhe no Batman? Porque eu quero muito desenhar o Batman. Eu sou muito bom em cintos de utilidades. Dá uma olhada nisso. É aqui que o Batman guarda o dinheiro, caso ele precise pegar um ônibus.
Alan Moore, você escreveu os números que eu mais gosto do Homem Radioativo. Ah, é mesmo? Então você gostou que eu tornei seu super-herói preferido em um crítico de jazz viciado em heroína que não é radioativo? Eu não li as palavras, só gosto quando ele soca as pessoas. Como faz a roupa dele ficar tão justa nos músculos? Senhor Moore, pode autografar meu DVD dos bebês Watchman? Qual dos bebês é seu preferido? Será que vocês não percebem o que essas corporações fazem? Elas tiram suas ideias e sugam tudo. Sugam como sanguessugas até tirarem a última gota de tutano dos seus ossos. Ei, cara, por que você não se acalma? Tá legal. Luluzinho e bolinha, a simplicidade do traço e o roteiro corriqueiro. Bom, o filme de 2009 do Zack Snyder não foi a primeira tentativa de adaptar a clássica HQ de Alan Moore e Dave Gibbons para as telonas. A primeira tentativa foi em 1989, que seria dirigido por Terry Gilliam, que é conhecido por ter dirigido o clássico Monty Python em busca do cálice sagrado, e que foi roteirizado por Sam Raimi, conhecido por ter roteirizado os 2 primeiros filmes do Batman do Tim Burton. E esse roteiro tem completo em inglês na internet. E meu amigo, se o filme de 2009 do Zack Snyder é controverso até hoje, meu amigo, se esse filme tivesse sido lançado, todo mundo teria surtado e o Alan Moore provavelmente teria tido um infarto. Porque, para vocês terem ideia, no final do filme, o Adrian White morre, o Dr. Manhattan volta no tempo e impede a sua própria origem, o Rorschach, o Coruja e o Espectral viram personagens de quadrinhos, e, na moral, ainda bem que esse filme nunca lançou, e que a gente tem a versão do Zack Snyder. E ainda teve uma outra tentativa, que foi o filme de 2003, onde não temos tantas informações e só uma cena de teste muito interessante. Mas provavelmente esse filme teria um roteiro semelhante ao do Zack Snyder. Bom, existe uma teoria criada lá em 1999, onde que é dito que o Justiça Encapuzado e o Capitão Metrópolis nunca morreram e que só forjaram suas mortes para terem uma vida tranquila juntos. Isso se deve a esse painel aqui, onde mostra esses 2 cavaleiros bem parecidos com os 2 juntos, mas que foi meio que foi desmentida pelo Dave Gibbons, que apesar de negar a teoria, ele gostou bastante dessa teoria e achou até ela interessante. Moe Venom é o pai do Hollis Manson, ou o primeiro Coruja, e tem uma teoria que diz que ele também é o pai do comediante por causa da sua aparência, que é bastante parecida com o do comediante. E isso até que faz sentido, mas eu não quero desenvolver, ainda mais por causa que meio que não faz diferença nenhuma essa teoria existir ou não. Então vamos para o próximo tópico. Bom, isso é só um desenho que o autor de Sandman, Neil Gaiman, fez de um cachorro usando o traje do Rorschach. É só uma piada, nada demais. A coisa mais interessante é que tem esse desenho dentro do volume americano de Watchmen, o último que foi impresso. Só isso. Bom, a revista Mad é uma revista americana conhecida por fazer várias paródias da cultura pop. Vocês devem conhecer pela série animada deles lá no Cartoon Network que passava. E como todo mundo sabe, Mad meio que faz paródia de tudo da cultura pop, como eu expliquei, e o Watchmen não ficou fora disso, tendo várias paródias, onde a principal foi Botman, que é só uma paródia do filme, onde eles satirizam os acontecimentos que acontecem no filme do Zack Snyder. Bom, isso se deve a uma cena logo na abertura do filme do Zack Snyder, onde é mostrado o primeiro Coruja salvando um casal de ricos que estavam prestes a ser assaltados. E provavelmente esse casal era nada mais nada menos que Thomas e Martha Wayne, os pais do Batman. Sabemos disso por causa dos pôsteres do Batman de fundo e também uma placa escrito A Casa de Ópera de Gotham. Então sim, esse universo ironicamente é um dos únicos onde o Bruce é uma pessoa feliz. Bom, o Watchmen teve 2 jogos de celular e ambos foram feitos para acompanhar o filme do Zack Snyder. O primeiro só Watchmen Mobile Game
que é um jogo binner up que se passa antes dos acontecimentos do filme, onde que você joga com o Coruja e o comediante em fases intercaladas. E o segundo é Watchmen Justice is Coming, que é um jogo de luta online onde você cria o seu próprio vigilante e enfrenta outros vigilantes. Bom, isso é uma teoria que diz que o filme de Watchmen, do Zack Snyder, está dentro do Snyderverse, pelo fato de obviamente ambos serem dirigidos pelo Zack Snyder, e também porque existem easter eggs dentro dos filmes do Snyder, como em Homem de Aço, onde mostra o símbolo do bottom do comediante, e também em Batman vs Superman mostra a mensagem do quem vigia os vigilantes e uma parede pichada, e também vemos no Snyder Cut que o cemitério onde que o Cyborg está é o mesmo onde o comediante foi enterrado. E também o próprio Zack Snyder confirmou que o Dr. Manhattan apareceria em Homem de Aço como easter egg. Então sim, provavelmente o Watchmen está no Snyderverse. E provavelmente, se o Zack Snyder ainda estivesse dentro da DC até hoje, ele com certeza adaptaria a Doomsday Clock. E na moral, ia ser incrível. Bem, eu já citei na camada anterior a paródia de Mad, mas o Watchmen também teve mais duas paródias. Uma são Shitty Watchmen, que é a mesma HQ de Watchmen, só que com os diálogos piorados e com um traço mais cagado de propósito. E o segundo é Watchmesh, que essa é mais interessante, é onde os personagens de Watchmen são advogados do Alan Moore que estão enfrentando um processo judicial contra a DC pelos direitos autorais, e na moral, ela é muito interessante, recomendo que leiam, se conseguirem achar em português, é claro. Bom, existe uma teoria que diz que o Dr. Manhattan não matou o Rorschach, mas o mandou para outro universo onde ele foi preso e torturado e se tornou o V do V de Vingança. E essa teoria se deve a algumas semelhanças de ambos em suas personalidades, como a obsessão de ambos por seus alter egos, seus sensos de justiça absurdamente fortes e, óbvio, o fato de ambos terem sido criados pelo Alan Moore. Mas eu acho que se alguém falasse dessa teoria para Alan Moore, ele declararia guerra contra toda a humanidade, já que o Rorschach é basicamente a representação de tudo que o Alan Moore mais odeia, enquanto o V é o literalmente eu do Alan Moore. Mas relaxem, eu tenho uma teoria bem melhor que tem chance enorme de acontecer do jeito que tá a DC atualmente. Watchman X é um bait criado pelo fandom do Watchmen, onde dizem que existe uma continuação de Watchmen nos anos 80 e 90, onde que obviamente esse quadrinho é uma zoeira com os quadrinhos edges dos anos 90, e essa zoeira fica ainda mais clara quando é dito que essa continuação é escrita e ilustrada pelo Rob Liefeld, que é extremamente conhecido nessa indústria dos quadrinhos trashes dos anos 90. Por acaso que você não conheça ele criou o Deadpool e também foi ele que desenhou o Capitão América. Não é. Bem provável. Bom, no primeiro capítulo de Watchmen é mostrado uma das mudanças causadas pelo surgimento do Dr. Manhattan, que acontece na página onde mostra o Rorschach comendo feijões enlatados. E podemos ler nessas embalagens Heinz Beans com o número 58. Isso serve para poder indicar a variedade de sabores que existem, mas na vida real só existem 57. E segundo essa teoria, o Dr. Manhattan teria criado um novo sabor de feijão. Ou até outras dizem que ele foi criado geneticamente modificado, igual os frangos de 4 patas que existem dentro desse universo. E esses detalhes foram feitos até para mostrar que até nas menores coisas mudaram graças ao surgimento dos vigilantes. Agora se preparem para a teoria de Watchmen mais bizarra de todos os tempos, que pode fazer mais ou menos sentido, mas é bem provável. Segundo essa teoria, o Dr. Manhattan, antes de ter criado o universo Rebirth da DC, ele treinou as suas técnicas para aperfeiçoar na criação e criou um universo mais simples. E no caso, esse universo seria
o dos Smurfs, que ele criou para ser uma forma de experimento antes de criar o universo Rebirth. E é só essa teoria, ela é meio absurda quando você pensa nela, mas pensando um pouco, ela faz sentido. Mas é bem provável da DC ou alguém que escreveu a Doomsday Clock confirmar isso, e muito menos o Alan Moore confirmar. Bem, já estamos indo para a última camada, mas eu tenho que avisar uma coisa. Bom, eu peguei o iceberg original no Reddit de um youtuber gringo que fez um iceberg de Watchmen, mas essa última camada foi totalmente feita por mim, porque eu achei o final desse iceberg uma droga. Então eu decidi colocar algumas coisas que não foram mencionadas no iceberg, como uma espécie de menção honrosa. E eu só queria deixar isso avisado mesmo. Bom, foi anunciado no dia 22 de julho desse ano as mais novas animações da DC, que no caso serão as adaptações das clássicas HQs Crise nas Infinitas Terras e a outra Watchmen, que será lançada ano que vem. E eu estou muito empolgado para ver como é que vai ficar, mas eu também tenho um certo receio de que como diabos eles irão adaptar o Watchmen inteiro em 1h30, que é o tempo médio de uma animação da DC. Pois se já foi um milagre terem feito uma adaptação decente de 2h30, imagina só com 1 hora de animação. Pra mim seria melhor se eles, ao invés de fazerem um filme animado, fizessem logo uma série animada de 12 episódios, onde que cada episódio é um capítulo da HQ, que nem vão fazer com Scott Pilgrim. Que aí sim daria pra fazer algo bom de verdade. Ou faça um filme dividido em 2 partes, cada um com 3 horas de duração. Mas é bem provável que aconteça, e eu espero de coração que eles consigam fazer uma adaptação decente que o Watchmen merece. Bom, que o Alan Moore tem ódio das editoras de quadrinhos, todo mundo sabe. Mas afinal, por que esse ódio? Bem, devemos começar com a sua treta inicial com a DC, quando ele descobriu a forma que os artistas, os roteiristas dentro da Marvel eram acreditados, onde que quase todos os créditos ficavam com o Stan Lee. Aí ele ficou furioso com isso e decidiu entrar para DC. Aí na DC, e também na Marvel, outro detalhe importante que fez ele preferir a DC é de que a DC dava mais liberdade criativa para ele. Isso é um detalhe. Aí quando ele entrou para a DC basicamente deixou ele livre, fazendo o que ele queria. Mas a treta com o Alan Moore e a DC veio por causa dos direitos autorais com os personagens de Watchmen, que foi estabelecido num contrato de que se a DC ficasse 3 anos sem publicar nada de Watchmen, os direitos autorais voltavam para o Alan Moore e para o Dave Gibbons. Mas todo ano a DC sempre relança alguma coisa de Watchmen, seja reimpressões, séries, filmes, continuações e etc. Então esse que é um dos principais motivos do Alan Moore ter toda essa repulsa pela indústria de quadrinhos. E também porque ele acredita que a indústria de quadrinhos, como mencionado no tópico anterior, ela é reacionária e fascista, que serve para poder meio que alimentar como eu posso dizer assim, as ideias do sonho americano e da extrema direita. E inclusive chegou até a tretar com o Frank Miller por causa de Holy Terror, que é uma HQ realmente meio controversa, mas esse não é o assunto do vídeo, então vamos logo para o próximo tópico. Bom, o My Chemical Romance é uma das minhas bandas favoritas e que é conhecido pelos seus 2 hits principais, Welcome to the Black Parade e Helena. E o que ele tem a ver com o Watchmen? Bem, a própria banda My Chemical Romance participou da trilha sonora do filme de Watchmen, fazendo um cover de Desolation Row do Bob Dylan, que inclusive foi um cover que ficou melhor do que a original. Eu recomendo que vocês assistem. E também o próprio vocalista da banda, o Gerard Way, eu espero que seja assim que ele mesmo falou que o Watchmen foi uma das inspirações para ele seguir na indústria de quadrinhos, já que o vocalista do My Chemical Romance, o Gerard, ele não é só vocalista da banda, ele é um escritor de quadrinhos, e o seu trabalho mais conhecido dos quadrinhos foi The Umbrella Academy. Vocês provavelmente conhecem por causa da série da Netflix. E vamos para o próximo tópico.
Bom, um dos maiores clássicos do cinema e também um dos filmes mais populares do diretor Martin Scorsese, Taxi Driver, se passa dentro do universo de Watchmen. Isso é confirmado dentro da edição antes de Watchmen do Rorschach, aonde nós vemos Trevor, o protagonista de Taxi Driver, conversando com o Rorschach enquanto dá carona para ele. Bom, antes da gente começar, eu queria deixar bem avisado para as pessoas que estão vendo o vídeo, se você é sensível e tem gatilho sobre certos assuntos extremamente pesados e crimes e tal, eu recomendo que você pule essa parte do vídeo e vá para o próximo tópico. Ou até mesmo se você for de menor de idade, também saia. Mas se você é de maior e aguenta, fique aqui, ok? No dia 13 de março de 1964, Catherine Susan Genovese, mais conhecida como Kitty, foi brutalmente assassinada em frente ao seu apartamento no bairro de Kew Gardens, em Nova York. Ela foi estuprada e esfaqueada 2 vezes nas costas e, mesmo gritando por socorro, foi ignorada pela maioria dos vizinhos. E o autor de tal barbaridade foi Winston Moseley, um maníaco com desejos necrofilos. E bem, o que isso tem a ver com Watchmen? Bom, na própria HQ é revelado que o que fez o Walter Kovacs se tornar um vigilante mascarado foi justamente esse caso aonde a Kitty era uma cliente da loja de roupas aonde. Bom, eu achei interessante mencionar esse caso pois eu só soube da existência desse caso por causa de Watchmen. Bom, e para finalizar esse iceberg, eu deixei por último a teoria que eu criei sobre o fim que o Rorschach teve, que foi inspirada na teoria do V, mas essa é um pouco melhor. Segundo essa teoria, após a morte do Rorschach nas mãos do Dr. Manhattan, ele foi levado para ser julgado no Conselho dos Magos, que o condenou a perder a sua memória e o seu rosto, e ficar vagando eternamente pela Terra. Ou seja, ele se tornou o Questão dentro dos Novos 52. E essa é a minha teoria. E tem uma chance bem provável disso acontecer, já que ainda não foi nos revelada a verdadeira identidade do Questão. Então, provavelmente a DC vai fazer isso de alguma forma até para poder alavancar as vendas das HQs do Questão e poder capitalizar ainda mais com o nome da franquia de Watchmen. E uma observação, essa parte do vídeo foi feita totalmente no improviso e esclarece alguns pontos. O motivo do Rorschach ter sido condenado pelo Conselho dos Magos foi porque ele basicamente condenou o seu mundo à destruição, deixando o diário revelando o plano do Adrian Veidt e causando os eventos da Doomsday Clock. E por conta da sua personalidade impulsiva e difícil, era extremamente perigoso deixar ele livre com as memórias que o mantém. Então é por isso que o Conselho apagou as memórias dele e também de quebra apagou o seu rosto. E é isso a teoria. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like. E muito obrigado pela sua visualização e fui!